Borgo, Cláudio, eu acho que é importante a gente discutir e a audiência participar dessa conversa com relação à eleição do Senado. Acho que é importante, né? Mesmo porque a gente tem aqui o nosso objetivo, a gente tem aqui que é levar com absoluta clareza as ideias para você, que nos acompanha agora, que nos prestigia agora, nos dá a maior audiência do YouTube do Brasil neste momento. Então, o que a gente tem que fazer aqui é usar de máxima honestidade e clareza para a gente tentar entender o que está acontecendo. Começa o Cláudio, vou conversar com o Borgo agora essa rodada, passo para o Cláudio e a gente vai discutindo aqui essa questão da eleição do Senado. Queria te ouvir, Borgo, sobre o que está acontecendo, os movimentos que nós estamos assistindo e a tua análise diante disso. Bom dia mais uma vez, Borgão. Bom dia, Pitória, bom dia, doutor Cláudio, João, a todos que nos acompanham. Pitória, eu confesso que eu estava ansioso por essa pergunta já há alguns dias. Por quê? Porque eu me manifestei aqui na rádio já, até porque eu sou vereador, tá? Óbvio que no Senado, Câmara dos Deputados, há uma diferença muito grande, mas enfim, é um parlamento e os sistemas se equivalem. E eu tinha já me manifestado a respeito da importância de lançarmos um candidato da direita para separar o que é direita, o que é esquerda para as próximas eleições. Porém, na mesma fala que eu externei esse entendimento, eu deixei muito claro que as conversas que acontecem nos bastidores, a gente não tem acesso. O que o presidente Bolsonaro, o que ele conversa com sua base, com o PL, e o que é às vezes acertado, porque política tem acertos para coisas boas e acertos para coisas ruins, é óbvio. Mas tem conversa, tem articulação, é a política, é o parlar, é o conversar. O que ficou muito claro para mim, pelas entrevistas do presidente, que apoiando o Alcolumbre, poxa, chega a dar cãibra na boca de falar, tá, mas é o candidato que vai ganhar. Poxa, Borgo, mas vai apoiar só porque vai ganhar? Não, ele vai ganhar. Primeiro, pragmatismo. Nós temos várias pessoas presas, algumas mortas, e o nosso futuro e o futuro das próximas gerações em jogo. E depois lá na frente, quando o Trump ganha, aí é palmas. Só que o que foi feito, a construção até o Trump ganhar, aí as pessoas às vezes esquecem. E nós estamos numa dominação, numa ditadura do judiciário. Não tem mais alternativa, não tem mais para onde correr. Tá? É muito difícil nós nos livrarmos dessa situação. Enfim, voltando à questão do Senado. Eu tinha me manifestado sobre a necessidade de lançarmos um candidato da direita pura para dividir. Marcos Pontes vai sair. Quantos senadores o Marcos Pontes vai aglutinar? Acho que 0. Eu duvido que ele consiga mais 1 ou 2 senadores. Duvido. Tá? Marcos Pontes se mostrou como parlamentar, me desculpa, mas um 0. Sabe? Uma pessoa completamente sem expressão. Agora, qual a importância de termos, por exemplo, o vice-presidente do Senado, Pitória? Vamos supor que tenha o projeto da anistia pronto para ser votado. O Alcolumbre não vai colocar em pauta. Mas supondo que tenha esse assunto, nós podemos tratar. O presidente Bolsonaro já deu algumas sinalizações, mas ele não pode desenhar. Será que, acho que me entendem, né? É uma situação muito clara. Você pode desenhar? Eu posso. Então vai. Tá, eu posso, não estou na conversa. É importante. É isso aí. Importantíssimo. O que eu entendi, essa é a minha opinião, que deve ter sido colocado em pauta esse acordo de votar no Alcolumbre, na troca, na condição do Alcolumbre deixar a presidência em determinado momento, o vice do PL assumindo e colocando em pauta a votação do projeto da anistia. Como que eu cheguei? Essa é uma opinião. Como que eu cheguei a essa conclusão, Pitória? Porque ontem mesmo o presidente deu sinais disso. A partir do momento que o Bolsonaro desenha, olha, eu supondo, tá, uma suposição, mas nós conversamos o PL na troca de votar, de ser colocado em pauta pelo vice, o Alcolumbre sai e em determinado momento o vice assume lá para as 3 da manhã, por exemplo, coloca em pauta e passa a anistia. Ele não pode fazer isso. Poxa, meu Deus do céu, é óbvio que não. Eu acho que até o ponto que ele está colocando, não só ontem, mas em outras entrevistas que ele deu, ele deixou muito claro que existe essa possibilidade. Se há possibilidade ao ponto do presidente da República, do ex-presidente, dele externar, é porque já foi conversado. E nós temos que nos livrar dessa situação. Além disso, ainda tem a questão da comissão. E o que o presidente falou ontem, né? Numa chamada na chincha ali, fantástica, do Marcos Pontes,
Tá? Nós podemos ter uma visão, às vezes, distorcida, às vezes fora do que está acontecendo, porque nós não temos acesso a todas as conversas de bastidor. É diferente do Marcos Pontes, que tem, que é senador. E ontem o Marcos Pontes ainda foi para a internet, né, para as redes sociais, e acabou batendo de frente com o presidente. Ele fez isso? Fez, colocando que realmente a ideologia dele, a ideia dele, que ele vai se manter como candidato. Mas acho que o Bolsonaro... é o quê? Posso refazer a pergunta? Me perdoa? Você acha que o Marcos Pontes é o quê? O que é Marcos Pontes? Ele foi candidato a deputado, acho que teve 40 mil votos. Marcos Pontes só é o quê? Só chegou ao Senado pelo que o presidente falou ontem, porque foi o presidente que colocou. Sem dúvida. Me perdoa, Pitoli, se fosse eu, você, o doutor Cláudio, que o presidente tivesse abraçado para o Senado, teria entrado. Tá? Enfim, o Marcos Pontes, o presidente deixou muito claro, entrou lá por causa dele e está mostrando o que o Marcos Pontes é. Tá? Enfim, não vou aqui ficar batendo no Marcos Pontes, mas ontem mostrou realmente quem ele é. Na questão das comissões, qual a importância? Você quer intimar, você quer convocar um ministro para prestar esclarecimentos, você vai convocar como? Individualmente ou através das comissões? Comissão. Se não tiver uma comissão, como é que convoca? Não convoca. Borgo, é difícil? É muito difícil. Mas é o meu, o seu, o dos nossos filhos que está na reta. Ah, Borgo, então é a arte do possível? Horas. Ou então nós vamos partir para o impossível ou o possível, que é acabar com as nossas próximas gerações e destruir o país. Se alguém tiver uma outra alternativa, que apresente. Porque nós temos que tratar com situações concretas. O que nós temos? O que nós temos, Pitoli, para os meus filhos, meus 2 filhos, os seus filhos, os filhos do Dr. Cláudio, para todos que estão aqui vendo, qual que é a saída para esse estado de coisas, para essa ditadura que tem no Brasil? Existe uma outra? É bacana. Eu vou colocar o meu nome à disposição. A coisa mais fácil que tem numa situação dessa, Pitoli, eu vou falar aqui como parlamentar. A situação mais fácil que tem é colocar o nome à disposição para sair da presidência. Por quê? Eu voto em mim. Vai perder. Votei em mim. É assim na política. É a parte mais fácil. Não devo para ninguém e estou aberto a Agora, todos. o que o presidente está falando? Óbvio, vai ter gente metendo pau na gente e tal. E eu tinha um outro posicionamento diante a análise que eu fazia pelo desenho e as informações que eu tinha. Tá? Hoje, a situação é essa. Não tem outra alternativa. Se alguém tiver, apresenta. Lembrando que 2026, nós estamos vindo aí com o Trump, vai vir uma onda violenta, e eu já falei isso aqui na semana passada ou retrasada, e vou relembrar. Lembrem de um nome, coloque ali na agendinha, Maria Elvira Salazar. Um nome importantíssimo. Por quê? O Trump, ele tem, os Estados Unidos, tem as preocupações principais, guerra da Ucrânia, enfim, tem o Oriente Médio, Hamas, terrorismo, essas coisas. Mas o que acontece? A partir do momento, fui secretário municipal também, Pitoli, você também está na política há muito tempo, o líder, ele não precisa, o Trump não precisa passar noites ali pensando na situação do Brasil. A partir do momento que ele chega para um secretário, para um deputado da base ligado a ele, fala assim, olha, você tem carta branca para resolver. Esse deputado, no caso a Maria Elvira, que será muito importante, ela vai no Rubio. O Rubio vira e fala, o Brasil, aquele cidadão lá... E ele já sabe muitíssimo bem, aliás. Então quem vai fazer a costura? Não, o Trump não vai. O homem mais importante do mundo não vai ficar deitado ali para ver a questão do Lula. O contrário do que o Lula fez, que é centralizar, um bom líder delega. Você viu o Trump ontem falando com a caneta na mão? Brasil, não, eles precisam da gente, tá? Não nós deles. Então, quer dizer, o foco não vai ser através do Trump. A paulada vai vir. Alexandre de Moraes já era. É uma questão de tempo. Não é se ele vai cair. Ele já caiu. É uma questão de tempo. Por quê? Porque ele está muito pesado. A hora que as sanções começarem a vir para o Brasil, primeiro vai começar o passaporte, né? Corta de todo mundo. Depois começa a levantar aplicações financeiras. Casa, conta em banco, dólar, tem gente vendendo casa lá. Tem gente vendendo casa lá. Opa! E outra coisa, não é só... das autoridades. Não é só nos Estados Unidos. Países amigos, Inglaterra, França, Itália, se não pode se travar nos Estados Unidos, vai travar nos países legais. Agora imagina ministro que tem, por exemplo, investimentos em Portugal e começar a levantar. Quer dizer, Pitoli, para entrar no Supremo, tem que passar por uma sabatina, tem que ser indicado pelo presidente da República. Como é que entra limpo numa situação dessa? Imagina o que não foi conversado. A partir do momento que esse homem começa a ficar pesado para o sistema, e a tendência é quebrar o país, vai arrebentar o país.
tá? Eles vão tirar a peça, troca a peça. Manda o cara, sei lá, vai fazer uma visita para não sei aonde. O Brasil tem tantas coisas curiosas, inusitadas que acontecem, né? Mas, enfim, a importância do Senado, e nós não temos tempo. Nós temos que ser pragmáticos para restabelecer a democracia, aproveitando essa onda democrática contra a censura que virá no mundo. Fala, Cláudio. Nós temos que ter pragmatismo, eu concordo, porque a maior parte de nós gostaria muito de defender, propagar, divulgar as boas notícias. Então vamos lembrar, na semana passada, na quinta-feira, a gente encerrando o programa aqui, foi perguntado assim, e aí, Bolsonaro sai ou não sai? Vai ser liberado ou não? A frase dos três foi, não vai ser. O perfil do Alexandre de Moraes é nunca retroagir, ele não cede. E não cedeu. E é assim que é o perfil emocional dele, e eles não só têm isso, como outros ministros do Supremo, como o desembargador Sebastião já falou, artigo 29 do Código Penal. Quando você colabora com o resultado de algo que é ilícito, você é chamado de cúmplice. Então, o desembargador Sebastião já falou claramente, há ministros do Supremo que podem ser enquadrados em situações de crime, em relação a abuso de autoridade e outras coisas, haverá sim um revisionismo desses julgamentos. Vamos lembrar, o Moro saiu de ser juiz, foi ser ministro do governo Bolsonaro e usaram esse, dentre outros argumentos, para anular os processos do Moro. O Lewandowski, indicado pelo Lula, saiu do STF e virou ministro do Lula. O Dino saiu do Lula e virou ministro. Isso vai dar, no dia que quiser, vai vir o rolo compressor, vai esmagar isso daí. Nos Estados Unidos, aconteceu recentemente, a primeira vez, um procurador da República foi condenado por fraude processual, por ter manipulado conteúdos processuais para chegar na condenação que ele queria de adversários políticos. Quando Donald Trump fala que vai acabar com a weaponization, com o armamentismo do judiciário, nós brasileiros vamos aprender como uma sociedade democrática vai produzir mecanismos jurídicos para cidadãos, para a OAB, para procuradores que não fazem parte das facções de procuradores, dos grupos de procuradores que são alinhados a esse governo, há grupos de procuradores da República, promotores, que não querem esse governo agindo do jeito que está agindo, passando por cima da lei. Esses grupos vão ter ferramentas jurídicas, junto com advogados que terão ferramentas jurídicas, para enfrentar juridicamente esses grandes abusos que estão correndo no judiciário e nos julgamentos das pessoas. Então, a mudança da maior potência do mundo não é porque o Trump sentou ali, é porque dezenas e dezenas e dezenas de cidadãos americanos votaram por esse perfil de política. E lá, mesmo o Trump, que discutiu tantas eleições passadas, ele foi pragmático. Ele virou para o processo eleitoral de 2024 e falou assim, peraí, quer dizer que o pessoal vota antes pelo correio? Vale, dá para mandar um monte de gente votar. Gente, vamos votar pelo correio. Ah, quer dizer que vamos fazer... Ele fez isso, escolheu o J.D. Vance, que um monte de gente discordava. Por quê? Porque o J.D. Vance é lá do norte dos Estados Unidos, ele é branco de uma região onde os brancos também estão empobrecidos e ferrados. E a agenda woke dos Estados Unidos defende minoria hispânica, que o Rubio é hispânico, está lá, defende negros, que o Trump botou negros, defende um monte de gente, mas esqueceu um monte de milhões de americanos que não são woke. Tá aí, ó. Pragmatismo foi o que elegeu o Trump. Só complementando, eu vi aqui no site agora uma pessoa colocando, Burgo, espero que o presidente esteja certo, tá? Perfeitamente, entendo completamente a esperança. Acontece o seguinte, nós não temos alternativa. Não tem outro nome da direita. Tiveram que arrancar uma pessoa da cadeia. Da cadeia. É surreal, sabe? O Lula mesmo fala isso. É surreal que nós estejamos aceitando uma situação de tirar uma pessoa da cadeia com delações premiadas, com milhões de reais devolvidos. Isso é real. A gente vai olhar isso aí lá na frente, olhar para o passado e falar como que a gente aceitou arrancar uma pessoa condenada, uma pessoa da cadeia, com provas, com condenações em várias instâncias, para virar presidente da República. Se essa pessoa, o descondenado, ganhou do Jair Bolsonaro,
Alguém acredita que a direita teria algum outro nome para combater uma situação dessa? Não existe. Não existe um outro nome. Não adianta, fica Gustavo Lima, Pablo Marçal, para com besteira. Olha, com relação à votação do Senado, Cláudio, Bogo e audiência da Auriverde, eu tenho uma marca que é a minha coerência. O Alcolumbre é um lixo. A postura política dele é um lixo, beleza? Politicamente, ele é o cara operador das emendas. O que significa isso do ponto de vista de uma leitura? Eu vou fazer uma leitura rasa, beleza? Alcolumbre é o cara que opera as emendas. Significa o seguinte: você, parlamentar, recebeu um investimento no seu convencimento, ou seja, foi comprado pelo governo. Quem vai te ajudar a fazer com que a tua emenda ande naquele projeto da construção do hospital, da unidade básica de saúde, daquela rodovia que precisa de melhorias, quem vai te ajudar a operar a sua emenda é Davi Alcolumbre. Ele é o maior operador de emendas dentro do Congresso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E o que significa isso? Não estou dizendo que é o caso dele, que vocês tomam cuidado, senão tomam uma ferrada. Mas vamos lá. Nós sabemos que no Brasil, quando se tem emendas dessa natureza, se o cara desviar 5%, ele pode ser canonizado. De tão honesto que ele é honesto no Brasil. 20% é de praxe. É normal. Faça as contas aí de alguns bilhões transformados em emenda. Então, assim, para mim, Pitoli, o Alcolumbre é um lixo. Isso aí para mim não vale bosta nenhuma. É o cara que segurou 4 meses o nome do André Mendonça. A gente não pode esquecer. Não, eu vou vergonhoso. E o Supremo ficou quieto, deixando o Alcolumbre, porque alinhado. Mas veja, então eu não posso esquecer disso. Eu não posso me esquecer que Davi Alcolumbre segurou o nome do André Mendonça, atrapalhou o que pôde atrapalhar, porque ele sai de presidente do Senado e vira presidente da CCJ do Senado. Que é tão poderoso. O tamanho do problema. Agora, também precisamos lembrar lá atrás que nós, em algum momento, naquele 1º de fevereiro de 2019, acreditamos no Alcolumbre porque a alternativa era Calheiros. Exatamente. Olha o tamanho do problema que a gente tinha. É questão Dilma Pacheco. Vamos lá. Nós temos hoje, então, para mim, Pitoli, dentro daquilo que sempre defendo, que é a minha coerência aqui, o meu ponto de vista. Alcolumbre é um lixo. Para mim, o presidente do Senado, para mim, deveria ser, e vou chegar onde você chegou, Ban, Eduardo Girão. Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhuma discussão sobre isso. Sabe por quê? Quando eu estava, ferrado aqui, tomando no saleiro, em especial com relação às Big Techs, toda a censura, todo o sufoco financeiro, sabe quem me ligou para dizer assim: Pitoli, vou fazer uma audiência pública no Senado e vou chamar Alexandre Garcia, Paulo Figueiredo, Ana Paula Henkel, para a gente discutir o que você abordou na Auriverde, mostrando com números da própria plataforma o tamanho da ferrada que vocês estão levando. Sabe quem fez isso? O Girão. Pitoli, eu estive com ele, com o Girão. Tem bom senso e coragem. Quando o Sérgio Tavares foi depor no Senado, nós acompanhamos. Ele citou você aqui hoje. Nós andamos com o Girão no Senado. O respeito que o senador Girão tem com os pares é incrível. Ele é um senador de oposição e mesmo os senadores da situação respeitam o Girão de uma forma, porque ele é elegante. Uma coisa é aqui com a gente, dando entrevista, educado, tudo. Isso é uma situação. Agora, dentro do Senado, eu acompanhei isso com ele. Ele tem um respeito pelos pares, é uma pessoa diferenciada. Ele tem acesso. Mas no final do ano ele perguntou, em conversa, né? Até eu estava no telefone com você, ele perguntou para mim: Borgo, por que você não sai candidato a presidente aí em Bauru da Câmara? Eu falei para ele, porque pessoas, políticos igual nós, não ganhamos eleição para presidente nunca. Aí, só para concluir meu raciocínio. Então, muita mim, honestidade não no dá. sistema. E vou para um outro ponto, que é importante que fique claro. Meu nome nunca seria Marcos Pontes. Eu não tenho nenhum problema em dizer. Eu estou na cidade do Marcos Pontes. Eu estou em Bauru. Só para você ter uma ideia. E não é milindre meu não é vaidade. Eu cago para isso aí. Estou nem aí para isso aí. Mas nós sabemos a dificuldade nossa de acessar o Marcos Pontes. Sim. Exato. Nós daqui, eu precisei de um contato de fora que pediu para mim para ouvir o Marcos Pontes e tal. Beleza. Durante todas as entrevistas concedidas pelo Marcos Pontes, que não foram poucas na semana passada,
a assessoria divulgava, vai estar agora no Fio Diário, está agora na não sei da onde, está aí agora na Gazeta do Povo, está agora no Oeste não sei o quê, tá agora, todo mundo. Pergunta se divulgaram a Auriverde. Ah, vá. Eu respeito zero por nós, zero por ele. Numa boa. Eles milindram de uma tal forma. Nossa, eu tô cagando pra esses caras. É. O Claudio, eu não ligo pra isso, só tô mostrando o seguinte. Dodói. Nós sabemos quem é, da onde veio, o que pensa, como Que a age. gente critica, nós né? sabemos. Então, assim, pra mim, Marcos Pontes, sem vez. Acabou. Beleza. É só o nome do presidente Bolsonaro, não se faz sem ele. Tem uma carreira de sucesso, sem dúvida alguma, é um obcecado, é um cara que lutou, fez o que fez, chegou astronauta por ele, parabéns, mas só. O resto esquece. Então, assim, o meu candidato à presidência do Senado é Eduardo Girão, ponto. Entretanto, eu não posso me esquecer de um momento muito complicado da nossa jornada, que foi o início da pandemia. No início da pandemia, nós tínhamos o João Dória Show, ao meio-dia, tinha o João Dória Show, que eram as coletivas do Palácio dos Bandeirantes. Começo de tudo. Aqui em Bauru tentou ter o Gazeta Show também, aquela coisa toda e tal, né? Mas tinha show de todo mundo. E tinha um cara lá em Brasília, no Palácio do Planalto, que começou a disparar umas. Acho que é melhor tratar assim, eu ouvi tal coisa, cuidado com não sei o quê. E eu me lembro perfeitamente da dúvida que se instalou. A gente saber quem é que está sendo político e quem está lidando com o fato como ele merece e deve ser tratado. Quando nós, em especial aqui na Rádio Pinguim, Luizão, eu, adquirimos, pegamos Covid, um grande médico, Zé Eduardo Antunes. Salvou muita vida. Salvou muita vida. Zé Eduardo, meu Deus. O Zé Eduardo, eu fui até o Zé Eduardo Antunes, doutor José Eduardo Antunes, pneumologista, que, detalhe, se aposentou depois de tanta pressão e perseguição pelo que fez na pandemia. Depois de uma entrevista que deu aqui. Exato. Nós ainda conversamos com o doutor Zé Antunes, eu sou político, minhas costas é larga. Vim junto com ele, na época era lá embaixo, no outro prédio ainda. Exato. Falei, o senhor está preparado? Estou. Veio aqui, mas tomou tanta paulada. De todo mundo, CRM, todo mundo da APM. Principalmente de médicos covardes, parceiro dele, que bateram nele. Não, covardes, assassinos, que ficaram quietos enquanto esse homem de coragem se expôs para salvar vidas. E que tenta me chamar de irmãozinho hoje. Vai pra ponta E do o leste. doutor Antunes salvou muita gente. Muita gente. Zé Eduardo Muita Antunes, gente gentileza. morreu porque ele deixou de ele atender. atendeu mais, pelo que ele me disse, mais de 1.000 pessoas. Uma pessoa faleceu, Mas porque porque chegou já pra tinha ele já debilidade, avançado. já era Exato. soro positivo, que já tinha essa... Só para concluir esse José raciocínio, Eduardo porque a Antunes, gente precisa um avançar. grande médico. Então, mas quando esse cidadão, José Eduardo Antunes, virou para mim e falou assim, o que o presidente está falando está certo. O que o presidente está falando está certo. Antes, ele falou assim, o que o presidente está falando está certo. Naquele momento eu falei assim, já entendi. Porque tinha dúvida. O Dória tinha acabado de assumir, estava fazendo um trabalho de gestão em São Paulo, enganando todo mundo, como a gente sabe. Né? Tinha toda essa questão do Mandetta, ministro da Saúde, que a gente sabia o que queria ser. Davi Uípe. Né? Davi Uípe, aquele... Bom, enfim, né? Todo mundo que decidiu enfiar o nome na lama, para não falar em outro lugar, fez com que naquele momento, a partir da fala de um médico que eu confio, doutor José Eduardo Antunes, eu falei assim, Bolsonaro que está certo. Eu preciso ouvir o Bolsonaro. Então, a partir daquele momento, para mim acabou. Eu já entendi quem é político e quem está pensando no povo. Exato. A partir daí, e da defesa que está fazendo o Bolsonaro da candidatura do Alcolumbre, imagine você como eu me vejo. Eu posso imaginar, isso não foi falado, como disse o Borgo, e não pode ser falado escancaradamente, mas imagino eu, isso eu posso falar. Se Bolsonaro está defendendo essa candidatura, existem duas pautas colocadas que, entendo eu, devem ser defendidas por todos nós. Primeiro, anistia, sem dúvida alguma. Segundo, Bolsonaro é elegível. Se existe essa possibilidade no cenário e no horizonte, e Bolsonaro então passa e já deve ter tratado isso com o Alcolumbre, e fala assim, é assim que vai ser? Mas por que não vai ser com Girão? Com Girão também seria. Só que Girão não teria, vejo eu, os votos necessários para sua eleição. Por quê? Porque o operador de emendas no Congresso é o Alcolumbre, que tem um monte de rabinho presinho com ele. Não é só, ninguém vai votar num filho da mãe desse porque o cara tem olhos verdes. O cara vai votar num cara desse porque também amarrou o rabo com o cara,
A gente tem que falar real. A política deles é essa real. aí. É isso mesmo. Escuta, eu ganhei 7 milhões de uma emenda. Como é que chama o cara? O Columbre. Ganhei 7 milhões aqui de emenda, Columbre. Traz para mim que a gente resolve. Você pode imaginar o que significa traz para mim que a gente resolve? Significa, dentre outras coisas, que amarrou o rabo com o cara. Então, veja, diante disso tudo, e olhando a possibilidade, única possibilidade de vitória, que é do Alcolumbre, Bolsonaro, eu estou dizendo aqui, o Pittori está dizendo, pode ter chegado a esses acordos, e são acordos que, para mim, são de extrema importância, que é anistia e Bolsonaro elegível. E detalhe, qual que é a alternativa? Não, veja, não nos resta. O cara vai ganhar. Não nos resta. Mas, eu repito, o meu candidato, preciso avançar, meu candidato, diante da postura, diante da integridade, diante do que já fez por mim, quando eu estava ferrado, tomando um ferro da plataforma, quem me ligou foi o Girão. Não foi o Alcolumbre. Não é porque ele não ligaria, é água e óleo. Não tenho rabo preso com esses caras. Mas quem me ligou foi o Girão para me defender. Sem me pedir nenhum favor. Pelo contrário, só me ajudou esse cara. Então, veja, a minha defesa aqui é do Girão. Mas eu preciso entender tudo que o presidente Bolsonaro está dizendo. E é o que nos resta. Mas, o Pittori, o ponta-direita é muito importante no time de futebol, ponta-esquerda também, o meio-campo, o atacante, nem se diga, todos têm importância no time de futebol. Mas o técnico, o treinador, ele chega o jogo quem de vai cima, dar, né? como a gente vai desprezar a palavra, a orientação do Bolsonaro, que é o comandante, pelo que esse cara fez pelo Brasil. Se não fosse o Bolsonaro, nós não estaríamos aqui hoje. Muitas pessoas que estão nos acompanhando não teriam acordado para a política. E se ele tivesse fugido? Se ele tivesse ido embora? A gente estaria ferrado. E só para concluir, que a Bianca já está pronta para conversar comigo. Boa. É importante que fique claro, o fato do Girão ser como é, claro, transparente, batalhador, né, não tem acordo, não tem nada por debaixo do tapete, faz com que muitos desses que não são claros, não são transparentes, têm acordo por debaixo do tapete, não vote nele, porque tem um rabo preso com o Alcolumbre. E aí esse voto vai ficar difícil, cristalizado, já está, como a gente diz no jargão político, já estava cristalizado em Alcolumbre. O Girão, por mais merecedor que seja de todos os votos, ele não faz acordinho. E por não fazer acordinho, aí Bolsonaro já entendeu o seguinte, mas quem faz acordinho fez com a maioria. Por isso que a gente precisa renovar 54, a maioria dos 54, porque tem acordinho com o Alcolumbre. Aí a gente tem que votar no Alcolumbre, nessa porcaria. Mas é uma porcaria viável e que pode ter feito, eu não sei, esse é meu cálculo, acordos importantes com o presidente Bolsonaro. Bolsonaro. Se nesses 2 anos passa aquele projeto do Randolph na alteração da votação do senador. Acabou. Acabou, ó, tchau, tá? É. Tem um pessoal aqui que faz um romance, né? Mas vai votar, vota aqui. Isso aí. Beleza. Passou esse projeto do Randolph, tá? Para não votar em 2, para votar em 1. Um de cada. Não. Os 2 mais votados. Bom, mudando esse projeto do Randolph, tá? Depois quem tiver interesse, você pega, tem mais detalhes. São 2 mais votados. Mudou isso aí, acabou, tá? Pega o Brasil, enfia no bolso e ó. Vambora. Cláudio, você está indo, né? Estou indo, Alexandre Pittori. Até quinta-feira. Essencial, que a gente está discutindo política e as mídias sociais estão discutindo política. Brasileiro, discutir política é aprender sobre isso. Mas existe um bastidor que a gente tem, a gente busca trazer para vocês. Por mais que a gente não concorde com muita coisa... E a gente não se vende pelo bastidor, hein? Não pode negar a existência dele. Então, nós não nos vendemos, por isso que eles nos odeiam, por isso que vocês nos apoiam. Mas a gente tem que ser pragmático, porque o que permitiu a eleição do Trump foi pragmatismo e muito suor. É o que a gente vai fazer para eleger o Bolsonaro em 2026. Você não vai me ver assim, estou recebendo aqui uma informação. Você não vai me ver fazer isso. O ministro do Supremo? O ministro do Supremo.